Queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Estamos no quarto trimestre de 2020, estudando sobre Jó. Na lição de hoje, a lição de número 2, nós vamos estudar sobre quem era Jó. Quem era Jó? O livro de Jó nos abre a mente para uma grande pergunta. É possível ser próspero e ter um caráter íntegro e piedoso? Nós aprendemos sobre Jó que ele foi o homem que o próprio Deus deu testemunho dizendo, homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. A partir do personagem ou da pessoa de Jó, porque Jó não é só um personagem, uma personagem, né? A partir da pessoa de Jó, nós vamos compreender como ser um homem, como ser uma pessoa que agrada a Deus. O que Jó tinha que levou Deus a dizer, homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Venha conosco nessa nossa segunda aula e nós vamos compreender quem era Jó. Muito bem, queridos. Na aula de hoje, lição de número 2, do dia. Como eu disse, nós temos que fazer sempre essa correção, né? Porque a revista que nós temos em mãos é a revista que estaria sendo estudada no trimestre que encerrou recentemente, terceiro trimestre. Então, a lição de número 2 é do dia 11 de outubro de 2020. E nessa aula, como eu já disse, nós vamos aprender sobre quem era Jó. O texto áureo da nossa lição está em Jó, capítulo 1, e o versículo 1, que diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nós vamos compreender o que é isto, desviar-se do mal. O que Jó realmente fazia, que o escritor escreve que ele desviava-se do mal. Verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. O que é um caráter irrepreensível? É um caráter que não tem o que se repreender. Então, quem zela por esse tipo de caráter obtém testemunho acerca de sua integridade. Ponto central da lição. O temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. Salomão, escrevendo Provérbios, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui nós aprendemos que esse temor do Senhor é a base, né? É o alicerce de uma vida reta e íntegra. Vamos aos objetivos da nossa lição de número 2. Objetivo geral: demonstrar que Jó foi um homem rico, mas, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Essa é uma situação, né, que é um dilema. Criou-se na mentalidade cristã evangélica brasileira que a pobreza financeiramente falando, é sinal de humildade e sinal de integridade de caráter. Jesus, certa feita, realmente disse que era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu, porque Jesus estava falando de Mamon, o Deus das riquezas, e as riquezas podem competir em nosso coração com a adoração a Deus. E então, quando Jesus disse isso, as pessoas que estavam ouvindo falaram com Jesus, mas então é impossível um homem se salvar. Aí Jesus respondeu o seguinte: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Em momento nenhum, Jesus disse que a riqueza é sinal de depravação, é sinal de caráter, é sinal de falta de caráter, é sinal de alguém que não pode ter comunhão com Deus. Eu me lembro que uma vez uma aluna chegou para mim e falou assim: professor, é bom a gente ser crente, porque a gente é pobre, passa por dificuldades, mas a gente vai morar no céu, né? Nós vamos para as mansões celestiais. E eu falei com ela: irmã, eu não sou rico, mas eu queria ser rico, ter muito dinheiro, viver uma vida abastada e ainda assim servir a Deus e ir para o céu. É possível? Isto é possível?
Nós aprendemos isto com o caráter deste homem, que a Bíblia deixa claro que o próprio Deus deu testemunho dele. Então, nosso objetivo geral da nossa lição de número 2 é demonstrar que Jó foi um homem rico, sim, com excelentes condições financeiras e econômicas, mas que, diferente dos demais ou de vários outros, tinha um caráter íntegro. Objetivos específicos da nossa lição: mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Segundo, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. A gente vai perceber que, como resultado também de muito trabalho, sem dúvida nenhuma, quando nós estudamos a história de Jó, nós percebemos que, tendo em vista as atividades, ou até a diversidade, né, de atividades empresariais que Jó desenvolvia, ele tinha muito trabalho, mas a prosperidade de Jó, nós vamos até entender também o que é prosperidade, que riqueza é uma coisa, prosperidade é outra, totalmente diferente. A pessoa pode ser rica e não ser próspera, nós vamos compreender isso aqui, mas essa prosperidade de Jó é uma consequência do favor de Deus. E terceiro, destacar a piedade pessoal de Jó como um modelo para os crentes, para toda a nossa vida. E este é o principal objetivo da Bíblia, né? Nos dar um ensino, um modelo, nos dar princípios para a nossa vida cotidiana. Leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura... Isso não quer dizer que os filhos de Jó eram pecadores, que eu já vi gente pregar dizendo que os filhos de Jó eram pecadores. Aqui Jó está sendo o sacerdote da sua casa, oferecendo sacrifício pelos seus filhos. E ele dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó era verdadeiramente um sacerdote na sua casa. Vamos à introdução da nossa lição, onde o nosso comentarista nos propõe o seguinte: que o autor sagrado elabora uma biografia de Jó. O autor sagrado elabora uma biografia de Jó. Não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante na fé. Jó foi um homem não apenas que possuía bens materiais e uma família sólida, mas tinha profunda comunhão com Deus. E o que é mais importante para nós aqui, profunda comunhão com Deus. O que é importante nós percebermos aqui? Que a biografia de Jó, ou o relato que o autor sagrado faz de Jó, não tem como objetivo traçar uma simples biografia de Jó. Tem como objetivo demonstrar esta profunda comunhão de Jó com Deus. Sem dúvida, demonstra os bens materiais que Jó possuía, mas, sobretudo, demonstra a sua profunda comunhão com Deus. Este é o principal objetivo do escritor ao nos descrever Jó, dizendo: era um homem fiel,
temente a Deus e que se desviava do mal. Primeiro ponto, um homem de caráter irretocável. Irretocável. Primeiro parágrafo, um homem íntegro. E o nosso comentarista nos diz que o caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores interiores, a partir dos valores que governam a sua vida interior. Isso aqui, ó, é muito importante para a nossa vida. Valores que governam a sua vida interior. Nós precisamos de valores verdadeiros que governam a nossa vida interior. Mais à frente, nós vamos falar sobre preço e valor, não é? Valor é aquilo que agrega coisas à nossa vida. Valor agrega algo à nossa vida. E existem princípios que devem governar a nossa vida anterior. Princípios de valores que devem governar a nossa vida interior. Isto é o que estrutura o nosso caráter. E Jó demonstra estes princípios. O nosso comentarista nos coloca ainda que nós podemos afirmar que Jó era sincero. Eu acho interessante isso aqui, olha. Ele era sincero nas suas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir os seus deveres, para com Deus e para com os homens. Então era sincero. Havia uma sinceridade no coração de Jó. Jó realmente era aquilo que ele demonstrava ser. Ele não demonstrava ser uma coisa aqui na frente e atrás outra. A palavra sincero vem do termo sincera. Lá do mundo grego antigo, quando fazia-se móveis, e os móveis apresentavam, é muito comum, não é? A madeira apresentar alguns defeitos, e então fazia-se uma cera. Eu já trabalhei em fábrica de móveis quando criança, então com o próprio pó da madeira, a gente fazia uma cera com aquele pó e cola, e a gente preenchia alguns buraquinhos da madeira. Só que quando a madeira amadurecia, quando o móvel estava pronto, e a madeira realmente amadurecia, aqueles defeitos apareciam. Porque aquela cera, ela não expande, né? A madeira expande, e quando a madeira expandia, ou seja, quando o móvel estava pronto e a madeira, na linguagem comum, a gente fala murchar a madeira, né? Aí aquela cera realmente aparecia e mostrava o defeito do móvel. Então era muito comum quando alguém ia vender um móvel que não tinha preenchimento de cera nos defeitos da madeira, a pessoa dizia, essa madeira, esse móvel é sem cera, não tem cera nele. E aí então veio o termo sincero, ou seja, o que é uma pessoa sincera? É uma pessoa que não precisa preencher as lacunas, até porque o caráter dela não tem lacunas. Então, a pessoa sincera é uma pessoa que não tem lacunas no caráter que precisa ser preenchidas de forma artificial. Então, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas preenchem as lacunas do caráter de forma artificial, mas um dia essas lacunas vão aparecer. Jó era sincero. Jó era também reto. A Bíblia diz que Jó era reto. Ele era justo, reto, direito e se comportava. É o que nosso comentarista coloca aqui, ó. Era justo. Jó era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Então Jó era reto. A ideia de ser reto é aquele que não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Jó também era temente a Deus. Ele é descrito como alguém temente a Deus e que se desviava do mal. Eu penso que ouvir isto de outros homens, de outras pessoas, é magnífico. Mas ouvir isso de Deus é excelente, espetacular, porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração.
O salmista no Salmo 139 diz: ainda a palavra não me chegou à língua e tu já sabes o que eu irei dizer. É impossível ludibriar Deus. É impossível enganar Deus. Então Deus conhece a sinceridade do nosso coração. E o nosso comentarista nos deixa claro aqui, que na Septuaginta, os termos relativos ao grego teosebes e apecho trazem o sentido de alguém devotado ao culto e adoração a Deus e que, por isso, mantinha o mal distante de si. O que é manter o mal distante de si? A gente tem uma frase muito comum dizendo o seguinte, que nós temos que cortar o mal pela raiz. Permitam-me falar algo que é importante para a nossa vida cristã e para a nossa compreensão e compreensão das nossas atitudes diante de Deus. Vamos lá. Nós sempre falamos, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Mas se a gente entende que tem que cortar o mal pela raiz, isso quer dizer que o mal já se enraizou. E há tempos atrás, não sei quanto tempo, mais de ano com certeza, há tempos atrás, Deus me trouxe uma frase ao coração. Eu tenho algumas frases que são frases que eu digo que Deus me dá. E a frase é a seguinte: um coração dominado por Deus não oportuniza a germinação do pecado. Então vamos lá, vou repetir. Um coração dominado por Deus não oportuniza a germinação do pecado. Então, quem tem o coração dominado por Deus não precisa cortar o mal pela raiz, porque o mal não se enraizou. Eu não estou dizendo que nós conseguimos viver uma vida livres totalmente do pecado. Somos seres humanos, cometemos falhas. Mas o que nós aprendemos com Jó é que ele desviava-se do mal. E, infelizmente, existem pessoas que veem o mal à sua frente e não se desviam dele. O nosso problema não é não falhar, porque Deus sabe que nós vamos falhar. Deus sabe, Deus nos conhece. Deus conhece o nosso coração. Mas nós precisamos estar atentos para nos desviar do mal. Então não esqueça desta frase. Um coração dominado por Deus não oportuniza a germinação do pecado. Vamos adiante. Então, as Escrituras mostram que Jó, muito antes de Salomão, já tinha, não é? Esta prática, né, do homem mais sábio do mundo, porque Salomão ensinou em Provérbios capítulo 3, versículo 7, que o temor do Senhor, aliás, ele ensinou dizendo, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queridos, a Academia de Pregadores tem uma mensagem para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular,
está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. No segundo ponto, nós vamos tratar sobre um homem sábio e próspero. Então, eu disse na introdução da nossa aula que nós iríamos aprender o que Jó tinha no seu caráter que o tornava um homem que o próprio Deus deu testemunho. Então, no primeiro ponto, nós aprendemos que Jó era um homem de caráter irretocável. Falamos sobre isso. No segundo ponto, nós vamos falar sobre Jó, um homem sábio e próspero. Lembrando, nós estamos estudando na lição de hoje sobre quem era Jó. Então, Jó era um homem de caráter irretocável. Em segundo lugar, Jó era um homem sábio e próspero. Jó era um conselheiro sábio. Conselheiro sábio. A Bíblia diz que ele se assentava na porta e dava conselho às pessoas. Isso era muito comum naquela sociedade, ter conselheiros que se assentavam à porta da cidade e as pessoas buscavam esses conselheiros para conselhos da vida cotidiana. Então, ele foi um homem sábio, rico e próspero. Nós vamos compreender aqui o que é sabedoria. O que é sabedoria, não é? A sabedoria não é tão somente o conhecimento. Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento nós adquirimos na escola, nós adquirimos na vida. O conhecimento a gente transfere de um para o outro. A sabedoria não. Sabedoria é condição para aplicar bem o conhecimento adquirido. Não adianta nada ter conhecimento sem ter sabedoria, porque o conhecimento sem sabedoria não tem efeito. O conhecimento sem sabedoria não produz uma transformação. Né? Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas falta-lhe sabedoria. Então o conhecimento acaba se tornando desprezível, sem utilidade prática para a vida cotidiana. Outra coisa que é importante nós entendermos, quando nós falamos que Jó era um homem rico, era sábio, rico e próspero, então sábio, porque ele tinha conhecimento, mas também sabia aplicar bem o conhecimento. Outra coisa que nós precisamos distinguir é riqueza e prosperidade. Riqueza fala de condições financeiras, poder aquisitivo. Prosperidade fala do que nós fazemos com aquilo que nós adquirimos. A prosperidade fala de satisfação. A prosperidade fala de alguém que procura viver de forma que seja feliz em todas as áreas. Alguém pode ser rico e não próspero. É claro que eu não estou ovacionando aqui a falta de recursos financeiros. Eu penso que nós precisamos lutar para viver com dignidade, viver realmente com dignidade, mas prosperidade
vem de Deus. Não é? Riqueza nós lutamos e adquirimos. Prosperidade vem de Deus. Infelizmente, eu estou falando nós para generalizar, porque eu não concordo com isso, criou-se, permita-me dizer assim, infelizmente criou-se no meio evangélico a seguinte ideia de que Deus tira do ímpio e dá para gente. Agora, pense comigo uma coisa, se o sujeito, mesmo não sendo crente, seja ele um ateu, se ele trabalhou, se ele lutou com honestidade para adquirir riqueza, você acha que Deus vai tirar a riqueza dele e dar para gente? Outra coisa, Deus não precisa tirar a riqueza de alguém para que eu e você sejamos ricos. Não, Deus pode nos enriquecer, financeiramente falando mesmo. E Deus é justo. O sujeito trabalhou, ele não acredita em Deus, não é temente a Deus, mas ele trabalhou e adquiriu. Ele vai ser rico, talvez não vai ser próspero, porque a prosperidade fala do que nós fazemos com o conjunto de riqueza que temos. Mas Jó era, além de rico, próspero. Segundo parágrafo do segundo ponto. Um homem próspero, né? Um homem próspero. O nosso comentarista nos coloca que o homem de Uz, é o que nós já tratamos aqui, não era apenas rico, mas, sobretudo, próspero. E no terceiro parágrafo, eu já vou ao terceiro parágrafo, porque ele vai nos dar um suporte para esse segundo. No terceiro parágrafo, o comentarista coloca sobre uma prosperidade baseada no ser. E então ele nos diz que essa prosperidade de Jó não era uma prosperidade estabelecida no ter, mas principalmente no ser. Vamos lá. Aí nós vamos entender o segundo e o terceiro ponto juntos aqui. Eu anotei aqui que nós precisamos entender a prosperidade e ser próspero. Ter prosperidade, para muitos, pode estar ligado a ter riquezas. Isso é a prosperidade. Mas ser próspero não está ligado ao ter, está ligado àquilo que se é. Por que é importante definir isso? Estudando a lição, me veio a seguinte ideia aqui, né? E quando eu falo me veio a seguinte ideia, porque é uma luz que Deus nos dá no momento do estudo, né? O que se tem pode se perder, mas o que se é intrínseco à existência. Vamos lá. É melhor ter prosperidade ou ser próspero? É melhor ser próspero do que ter prosperidade. Porque o ter prosperidade está ligado àquilo que temos, aos bens que adquirimos. E isso nós podemos perder. Jó perdeu aquilo que ele tinha, perdeu a sua riqueza, mas não deixou de ser próspero. Porque a prosperidade verdadeira não está ligada àquilo que se tem, está ligada àquilo que se é. Deus não disse assim, Jó tem fidelidade, não, Jó é fiel, ele é um homem fiel, é temente a Deus. E por ser fiel e temente a Deus, ele se desvia do mal. Então, o que nós aprendemos aqui, neste segundo ponto da nossa lição, sobre Jó era um homem sábio e próspero. É melhor a prosperidade, é melhor ser próspero do que ter prosperidade. Porque aquilo que a gente tem, a gente pode perder. Mas aquilo que a gente é intrínseco ao ser. É intrínseco àquilo que nós somos. E se nós somos, e aquilo que somos foi gerado em nós pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em nós não para nós termos, mas para nós sermos. Então é melhor você ter, é melhor você ser do que você ter. Porque aquilo que tem, a gente pode perder. Mas aquilo que somos é intrínseco à nossa essência. E é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Vamos ao terceiro e último parágrafo da nossa lição. Terceiro parágrafo. Um homem de profunda piedade pessoal. Então nós aprendemos que Jó era um homem, em primeiro lugar, Jó era um homem
de caráter irretocável. Em segundo lugar, Jó era um homem sábio e próspero. E em terceiro lugar, um homem de profunda piedade pessoal. Profunda piedade pessoal. Nosso comentarista vai nos colocar no primeiro parágrafo. Um homem dedicado à família. Dedicação à família é algo magnífico e que todos nós precisamos ter. Olha, o ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia que, de forma feliz, festejava a vida. Falando sobre os filhos de Jó, eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Os filhos de Jó festejavam. E festejavam entre família. Eles podiam, pelas condições financeiras que tinham, pela riqueza que tinham, eles podiam dar uma festa, chamar muita gente de fora. Mas os irmãos davam festa, chamavam as suas irmãs para festejarem com eles. Alguns falam, eu já ouvi absurdos de alguém falar que os filhos de Jó chamavam as irmãs para cometer incesto com elas. Isso é absurdo, isso é absurdo. Em lugar nenhum no livro de Jó, a Bíblia deixa isso claro. Ah, os filhos de Jó eram pecadores. Não, Jó dizia assim, se porventura os meus filhos pecaram, e ele oferecia sacrifício por eles. O que nós aprendemos aqui é que eles festejavam em família. Eles tinham prazer de festejar em família. Os filhos estavam juntos festejando. E eu fiz questão de anotar aqui o seguinte, olha, a grandeza de festejar não está em fazê-lo com estranhos, mas realizá-lo com os seus. Porque quando nós encontramos razões para festejar em família, isso quer dizer que nós vivemos harmonicamente. Porque festejar com estranhos é fácil. Estranhos que vêm à nossa casa, que não fazem parte da nossa vida cotidiana, isso é fácil. Gente que não conhece a gente no dia a dia, isso é fácil. Eu quero ver festejar com os seus, com aqueles que conhecem, que conhecem os meus defeitos, mas conhece as minhas qualidades também. Nós precisamos encontrar razões para festejar em família. Queridos, festejar em família é sinal de que realmente vivemos como família. O Salmo de número 133 diz assim, ó, como é bom e agradável viverem todos unidos como irmãos. Não basta ser família, não basta ter vínculos sanguíneos, é preciso amar as pessoas que são da nossa família. Quando nós festejamos em família, isso quer dizer que nós estamos vivendo em família. Ao invés de festejar com estranhos, festeje com a sua família, porque é a sua família que no dia da adversidade estará ao seu lado. Segundo parágrafo da nossa lição, um homem de moral e piedade. Um homem de moral e piedade. E o comentarista nos coloca o seguinte, mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha os seus olhos em Deus. O que é piedade? Piedade é o avesso de impiedade. Se o ímpio está distante de Deus, porque a piedade é algo do próprio Deus, é um atributo comunicável de Deus ao ser humano. Então, o que é ser piedoso? Ser piedoso é não ser ímpio, não se envolver com impiedades. Não é? Impiedade é aquele que está tão distante de Deus que nem tem pena dos outros, não tem dó dos outros. E Jó era um homem de moral, ou seja, uma moral ilibada, e um homem piedoso. Em terceiro lugar, ou terceiro parágrafo, Jó era um homem de vida consagrada. A piedade traz a ideia de devoção, de entrega a Deus. E quem é devoto, entregue a Deus, está distante da impiedade. Por isso Deus fala, Jó é homem fiel, temente a Deus, e ele se desvia do mal. Por que ele se desvia do mal? Por causa da sua fidelidade e do seu temor a Deus. Isto faz com que Jó seja um homem piedoso. Olha, a piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os seus filhos. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os seus filhos. E lá embaixo, nosso comentarista nos coloca que o vocábulo português
para santificava, traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Traduz esta ideia de kadash, separado ou consagrado. E só faz isso quem tem um coração piedoso, que dá a ideia, como eu disse, de devoção, de se voltar para Deus. E na nossa conclusão, o comentarista coloca o seguinte, que destacamos 3 aspectos importantes de Jó. Quais eram os 3? Caráter, prosperidade e piedade. Deixa eu separar aqui, colocar grifado um por um. Caráter, prosperidade e piedade. E eu fecho com uma frase que eu anotei aqui dizendo o seguinte: o caráter, a prosperidade e a piedade de Jó eram consequências de sua relação com Deus. Todos nós, como seres humanos, somos maus por essência. Só que a nossa relação com Deus, ou seja, quando nos relacionamos com Deus, estamos ligados ao nosso Criador. E ligados ao nosso Criador, há uma ação do Espírito Santo na nossa vida que vai além da nossa humanidade para nos tornar seres humanos melhor. Vou repetir, a ação do Espírito Santo está sobre a nossa vida, vai além da nossa humanidade e nos torna seres humanos melhores. Então, o que nós aprendemos com Jó? O seu caráter, a sua prosperidade e a sua piedade eram consequências da sua relação com Deus. Então, como ser alguém de caráter? Como ser alguém que tem piedade? Não é? Alguém piedoso, devoto a Deus. E como ser alguém próspero? Nos relacionando cotidianamente com Deus. Deus te abençoe, que essa verdade esteja na tua vida todos os dias. Grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.